Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer esse vídeo para explicar para vocês como é o horário de verão aqui na Espanha. O horário de verão tá começando só agora, mas eu queria fazer esse vídeo porque muitas pessoas já me perguntaram quantas horas, qual é a diferença de horário entre Brasil e Espanha e como funciona, é a mais, é a menos, como é essa diferença de horário. Então eu resolvi fazer esse vídeo justamente agora para falar para vocês. E dessa forma também quero mencionar quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos, na minha opinião, eu gosto sempre de dizer isso, na minha opinião, sobre o horário de verão. Como eu falei pra vocês, ele começou no domingo agora, hoje é quarta-feira, então hoje é dia 29, então começou no dia 26, na madrugada de sábado pra domingo. Eu vou girar a câmera que eu acho que assim vocês me veem melhor, senão vocês estavam me vendo com muita sombra. Aí eu aproveito e fico aqui sentada. Então, voltando a falar. O horário de verão ele começou nesse domingo, como eu estava mencionando para vocês, e um ponto muito importante para dizer é que agora a gente está às 5 horas, só que esse horário de verão ele funciona em toda a Europa, mas alguns países da Europa a diferença de horário são 4 horas, como em Portugal agora, a diferença de horário entre Portugal e Brasil são de 4 horas, antes eram de 3, mas agora são de 4, e a de Espanha com o Brasil são agora de 5 horas, antes eram 4 horas e agora são 5 horas. Os pontos positivos que eu vejo de ter esse horário de verão é que a gente... E eu sinceramente, eu sou bem sincera pra vocês, eu gosto muito mais do horário de verão, mas no começo pra gente se acostumar é um pouco difícil. Eu acho que é mais difícil a mudança do horário de inverno, do horário de verão pro horário do inverno, do que do horário de inverno pro horário de verão. Mas uma situação que a gente começa a achar estranho logo quando chega aqui, se você chegar, por exemplo, daqui a 1 mês e meio ou 2 aqui na Espanha, você vai sentir essa sensação de que, nossa, o que está acontecendo? Como é que pode ser isso? Porque quando eu cheguei aqui, foi isso que aconteceu. Ver os dias tão grandes, sabe? Eu chegava e era impossível para mim que 10 horas da noite fossem 10 horas da noite e ainda fosse de dia. Era muito estranha essa sensação e hoje em dia eu já tô um pouquinho mais acostumada, mas é assim mesmo que funciona. Para vocês terem uma ideia, na época mais ou menos de maio, finalzinho de maio, começo de junho, quando a gente tem uma temperatura, o sol ainda não é de noite e já são 10h30 da noite e a gente ainda tem o dia, não tá completamente claro que não, mas você ainda tem aquela sensação de que ainda é de dia e já é 10h30 da noite. Então isso pra mim foi bem diferente, não é que foi ruim, mas foi uma situação que eu pensei, nossa, é muito diferente tudo isso. São os pontos positivos, na minha opinião, de ter um horário de verão. Eu acho que o horário de verão, o verão, a primavera em si, não é? Essa época do ano já é muito boa porque a gente começa a ter esse aumento de luz solar e pra gente que mora aqui na Europa, sente muita falta no inverno, porque no inverno a gente perde muita luz solar. Para vocês terem uma ideia, a gente perde de luz do sol mais de 6 horas de luz solar por dia, porque na época que é outono, que é a época do ano que os dias são mais curtos, a gente tem um dia que está amanhecendo depois das 8 da manhã. 8 da manhã ainda é escuro mesmo de noite, e a gente começa a anoitecer, não é nem 6 da tarde. E na época do verão, quando a gente tem os dias de verão, assim, que é na época da primavera, que são os dias maiores, a gente tem um anoitecer que é quase às 11 da noite e um amanhecer praticamente antes das 6 a gente já consegue ver clarinho, 6 da manhã. Então, para vocês verem a diferença de horário, quanto que a gente perde de luz solar. Então, quando chega nessa época do ano, a gente tem mesmo necessidade de estar exposto ao sol, porque faz muita falta. O ponto que eu não é que seria negativo, eu acho que é um pouco forte essa sensação também da gente ter que dormir, não é? Muitas vezes, para quem tem crianças que são pequenos e que dormem mais cedo, imagina você colocar o teu filho para dormir às 10h30 da noite e não ser completamente escuro.
Tem muita gente que coloca os filhos, inclusive, mais cedo, quando são pequenininhos, no máximo 9 da noite, e não é noite, é de dia. E as crianças, eu me lembro muito bem, que me diziam, eu não quero dormir porque ainda é de dia. E para você explicar para uma criança é um pouco difícil. Então, eu acho que esse ponto pode ser negativo para os pais em relação aos filhos quando sejam pequenos. Quando a gente já é mais adulto, eu acho que consegue assimilar melhor. E para mim, entre os dois horários, eu prefiro, claro que sim, o horário de verão, mas o horário de inverno, para mim, o ponto muito negativo é ser de noite muito cedo. Às 6 da noite a gente já tem o céu completamente escuro, mesmo noite. Só que o que para mim é mais difícil é ao contrário, né? É amanhã ser 8 da manhã e ser escuro igual como se fosse meia-noite. Então isso também choca um pouco, sabe? Porque a gente no Brasil nunca tem essa sensação de 8 da manhã ser escuro, e aqui é assim. Então é bem difícil para quem tá chegando, para quem chega no inverno, no outono, que é o finalzinho de outono, começo do inverno, é quando a gente vê esses dias assim que são bem pequenininhos e é muito difícil a gente se acostumar. Aqui na Espanha mantém o horário igual em toda a península, eles dizem aqui. O único lugar que muda, que é 1 hora a menos, é que são nas Ilhas Canárias, nas Islas Canárias, como eles dizem aqui. Então, nas Ilhas Canárias a gente tem 1 hora a menos, que são, a diferença de horário seria de 4 horas agora para o Brasil. É sempre igual ao horário português, o horário das Ilhas Canárias. A época que entra o horário de verão, agora entrou em março, é sempre na última semana do mês de março, no último final de semana do mês de março. E quando quando começa o horário de inverno, é sempre na última semana do mês de outubro. Então, esse ano foi no dia 26 de março, que foi agora de sábado para domingo, e agora voltará a ser o horário de inverno no dia 29 de outubro, que também quando vai ser de sábado para domingo. Aí a gente tem que atrasar 1 hora, eles atrasam sempre às 3 da manhã, e no horário de verão foi ao contrário, quando foi às 2 da manhã era como se já fosse às 3, porque eles adiantaram 1 hora. Eu acho que dessa forma já deu para esclarecer para vocês essas dúvidas, porque muitas pessoas tinham essa dúvida assim presente, já tinham me perguntado quantas horas então depende da época do ano. Você sabe que a partir de março até outubro essa diferença vai ser de 5 horas, e se for de novembro até o finalzinho de março, essa diferença só vai ser de 4 horas. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês nessa dúvida que já tinha surgido com muitas pessoas que tinham me perguntado. E é isso. Esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!